gravação aqui. Eu preciso apenas... Meu PowerPoint aqui no meio de uma bagunça infernal. Bom, tá aqui. Senhores, então o que nós vamos ver, nós vamos fazer alguns exercícios referente à aula passada, onde nós vimos a lei de Biot-Savart. Conforme eu disse para vocês, esses dois franceses, né, eu agora não me recordo o primeiro nome de nenhum deles, eu acho que o primeiro é João, mas eu não tenho certeza, mas é Jean, né? O Biot e o Savart, eles eram colegas do Ampère, e eles trabalharam no mesmo projeto, e chegaram no mesmo resultado por caminhos diferentes. Então, nós vamos dar uma repassada aqui, quais foram os resultados que eles chegaram. Eu não vou percorrer o caminho, porque nós já fizemos isso na aula passada. Mas, basicamente, o que nós vamos fazer é calcular a intensidade de campo magnético e a indução magnética para um fio retilíneo, seja ele infinito ou não, e para o anel, tendo uma ou mais espiras. Aí depois a gente vai para a lei de Lorentz, que nós vimos na aula passada também, para cálculo de força. E aí a gente começa a misturar um pouco do que a gente já viu até aqui, calculando coisas além do que indução magnética, campo magnético e força. Bom, então recordando na lei de Biot-Savart para fio retilíneo. Então a gente sabe que um fio percorrido por corrente, por uma corrente, se a gente pegar aqui a uma determinada distância e calcular qual que é o campo magnético ou a intensidade de campo magnético nesse ponto, que eu chamei aqui de ponto P, a gente vai chegar à conclusão de que essa intensidade é dada por essa equação aqui, o que nós vimos na aula passada. E aí nós vimos que cada meio ele vai ter uma permissividade, essa permissividade a gente chama de μ. O μ0 é a permissividade do vácuo, né? E ela vai ser dada pela indução magnética dividido pela intensidade de campo magnético. E aí vale a pena destacar o seguinte, que a intensidade de campo magnético, ou seja, o H, ou apenas campo magnético, ela está associada às linhas de campo magnético. Então, deixa eu pegar aqui um ímã. A gente tem aqui norte e sul. E essas linhas de campo magnético, elas vão atravessar, então, de norte para sul. Então, nós saímos daqui, na volta, pode vir por aqui também, enfim. Então, a essas linhas a gente denomina H. Isso um elemento natural, que é o ímã. Mas a gente pode também, de forma artificial, criar esse campo magnético, que é o que eu disse para vocês aqui. Se a gente tiver um fio, esse fio ele pode ter um comprimento L qualquer aqui. Se dividir no meio aqui, a gente pode chamar esse pedaço aqui de L negativo, esse aqui de L positivo. Esse fio, então, uma vez percorrido por corrente, ele vai gerar linhas de campo magnético. Então, eu tenho uma linha de campo magnético aqui, mal desenhada, vou até... Deixa eu desenhar de novo aqui. Está passando por trás aqui. Eu posso pegar uma distância qualquer, né? Posso pegar a distância aqui, posso pegar essa distância aqui também e medir a intensidade de campo magnético. Ou seja, o que eu estou chamando de intensidade de campo magnético, no fundo, são essas linhas, né, que saem ou de norte para sul, ou apenas numa direção, né, quando ela for gerada por uma corrente percorrendo um fio. Bom, se eu concentrar essas linhas de campo, e aí existe, por exemplo, material ferromagnético, que essas linhas de campo, essas diferentes linhas de campo vão preferir passar por esse material, porque ele é um bom condutor magnético. Então, todas as linhas que estão aqui, elas vão preferir passar por esse material. E aí, a essa quantidade de linhas por área, a gente dá o nome de indução magnética, que nada mais a gente chama aqui de letra B, essa aqui. Então, H é a quantidade de linhas produzidas, que é a intensidade. A concentração dessas linhas a gente chama de indução magnética. E a permissividade do meio, ela vai depender, então, de quão concentrada está essas linhas. Se a gente pegar, por exemplo, um vidro,
Se a gente colocar esse vidro na presença de um campo magnético, essas linhas vão atravessar esse vidro aqui como se ele não existisse, como se ele não fizesse parte do cenário. Então, esse ímã, esse vidro, por exemplo, ele não consegue concentrar essas linhas de campo. Então, se ele não consegue concentrar, nós vamos ter que essa permissividade aqui, ela vai ser muito baixa. Bom, entendido o que é campo magnético, a permissividade e o que é indução magnética, a gente pode, então, dizer para vocês o seguinte: se eu tiver um fio com um comprimento qualquer, a gente pode utilizar essa equação aqui. Agora, se esse fio for muito longo, e daqui a pouco a gente vai fazer um exercício para ver o quão longo precisa ser esse fio, isso significa dizer que esse comprimento aqui, esse L, ele é muito maior do que essa distância daqui até aqui. Então, se ele é muito maior, quando eu somo uma coisa muito grande a uma coisa pequena, não faz diferença. Então, basicamente, uma coisa pequena mais uma coisa grande é a coisa grande. Raiz quadrada de coisa grande ao quadrado é coisa grande, que por sua vez corta com coisa grande que está no numerador. Essa expressão aqui acaba virando 1. 1 vezes isso aqui. Portanto, para fios muito longos, eu posso simplificar a minha equação e utilizar apenas esse termo aqui, desprezando essa parte de cá. Então, agora, vamos ver, por meio de exercício, quão longo ou quão proporcional precisa ser essa distância em relação a esse comprimento aqui. Então, no primeiro exemplo, com o fio retilíneo, tem aí, seja o condutor retilíneo de comprimento L igual a 1 metro, no vácuo, portanto, a permissividade é essa aqui, transportando uma corrente de 10 amperes. Está pedindo aqui para calcular a indução magnética, ou seja, a concentração dessas linhas para, primeiro, a distância igual a 1 centímetro. Então, veja bem, eu tenho um fio aqui e eu quero saber o campo magnético a uma distância, a indução magnética, perdão, a uma distância D. E esse D, ora vai ser 1 centímetro, ora vai ser 10 centímetros e ora vai ser 1 metro. E aí está pedindo para utilizar as duas equações, tanto a 1 quanto a 2, para ver qual será o valor dessa indução magnética. Então, vamos lá. Primeiro caso, então, para essa distância igual a 1 centímetro, e o comprimento do fio vai ser sempre igual, o fio é o mesmo, vai ser 1 metro, a gente tem, então, se a gente transformar esse 1 centímetro para metro, a gente tem que o comprimento do fio é 100 vezes maior do que a distância que eu estou considerando ali para achar a indução magnética. Então, se a gente valer da equação 1 e substituindo valores nela, a gente tem aqui, isso aqui é a permissividade do meio, é um zero. Então, a permissividade do meio vezes a corrente, vezes aqui o comprimento do fio, isso aqui é L, né? Isso aqui vai ser a distância que eu estou considerando. E isso aqui também o L, aqui o L ao quadrado. Isso aqui, 2π sobre D, esse aqui é D. Então, se eu efetuar a substituição dessas variáveis na primeira equação, se eu fizer essas contas, eu vou chegar que a minha indução magnética ela vai ser 2 vezes 10 a menos 4 Weber por metro quadrado. Weber por metro quadrado também é conhecido por Tesla. Então, tanto faz eu usar essa unidade aqui. O Tesla dá na mesma. Se a gente agora desprezar essa parcela aqui, ó, ou seja, eu vou considerar que esse fio é infinito. Ele 100 vezes mais, eu estou considerando que ele é infinito. Então, se eu substituir os dados apenas nessa parcela aqui, eu vou ter isso aqui. Se eu fizer essas contas, observe vocês que eu cheguei no mesmo resultado. Ou seja, a equação 1 e a equação 2 produziram os mesmos resultados. E essa aqui ela é bem mais simplificada. Então, nesses casos, vale a pena utilizar. Agora, vamos ver na letra B, se eu agora, ao invés de 100 vezes maior, né, a diferença entre D e L, se essa diferença for apenas 10 vezes, se eu utilizar a primeira equação, se eu substituir todos os valores nela, eu vou chegar aqui, ó, um resultado de 1,98 vezes 10 a menos 6 Weber por metro quadrado.
Se eu desprezar essa parcela aqui, ou seja, se eu considerar que 10 vezes é um fio longo, portanto, eu vou ter só essa parcela aqui. Então, se eu fizer essas contas aqui, eu vou chegar a 2 vezes 10 a menos 6 Weber por metro quadrado. Observem vocês que esses dois valores são muito parecidos, né? Com um erro muito pequeno. Um erro aqui de 0,02 Weber por metro quadrado. Ou seja, um erro bem pequeno. Então, veja bem. Meu metro aqui ficou muito malucão, mas enfim. Se eu disser para vocês, então, que esse comprimento do fio ele é 10 vezes maior do que a distância do ponto aonde eu quero calcular esse H, a gente já pode considerar isso, esse fio, né, como um fio infinito, independentemente do comprimento dele, né? Se ele for 10 vezes maior do que a distância considerada, a gente pode utilizar só essa parcela aqui, que o erro vai ser muito pequeno. Agora, na letra C, está pedindo para que a distância considerada seja a mesma que o comprimento do fio, ou seja, a distância de 1 metro, afastado, né? O fio está aqui, eu estou pegando a distância aqui, ó, a distância D de 1 metro, e esse fio ele também tem comprimento igual a 1 metro. Se a gente fizer a substituição desses valores na primeira equação, a gente chega no resultado de 1 vezes 10 a menos 6 Weber por metro quadrado. Se a gente desprezar essa parcela aqui, utilizar só essa, ou seja, nós estamos considerando que é um fio infinito. E aí, se a gente substituir esses valores, nós vamos chegar no resultado de 2 vezes 10 a menos 6 Weber por metro quadrado. Ou seja, o dobro do resultado da primeira equação. Então, quando essa diferença ela não existe ou ela é muito pequena, o erro entre as equações será muito grande. Então, de fato, o mínimo que a gente deve considerar como para ser fio infinito é que essa distância do ponto aonde a gente quer calcular esse campo magnético em relação ao comprimento do fio, ele precisa pelo menos ser 10 vezes maior, para que a gente considere então como fio infinito. Tudo tranquilo até aqui? Beleza. Ninguém respondeu, todo mundo está ouvindo. Todo mundo entendeu. Bom, nós vimos também que a gente pode calcular esse campo magnético se a gente tiver um anel. E aí eu dei um exemplo na aula passada, que foi, por exemplo, se a gente pegar o núcleo magnético ali de transformadores ou de motores, aquelas chapas, né, a gente tem ali a chapa onde a gente enrola as espiras. No caso de um transformador, a gente vai ter isso aqui. A gente tem as espiras do primário, vou chamar aqui de V1, e aqui a gente tem as espiras do secundário. Vou chamar aqui de tensão 2. E eu tenho esse material aqui, que é um material ferromagnético, e o que vai acontecer é que ele é um caminho fechado, da mesma forma que esse anel aqui, e na hora que circular corrente, por exemplo, aqui no primário dessa máquina, vai produzir um fluxo magnético, nós vamos ver isso com detalhes na próxima aula. Esse fluxo magnético aqui vai induzir uma corrente nesse circuito, uma vez que ele é um caminho fechado, né? Isso aí, e vai inclusive introduzir perdas que são perdas por esterese e Foucault, mas isso é objeto da próxima aula. Eu só simplesmente quero dizer para vocês o seguinte: se eu tiver um caminho fechado, que é o caso aqui desse anel, e se ele estiver na presença de um campo magnético, nós teremos uma corrente induzida nele aqui que irá circular nesse anel. Bom, uma corrente circulando, então eu quero saber qual que é o campo magnético a uma determinada distância. Eu vou chamar esse ponto aqui ponto P, e essa distância que eu estou querendo considerar é essa distância daqui até aqui. Essa distância aqui. E aí eu quero saber o seguinte: qual é a indução magnética que está sendo gerada aqui nesse ponto P? Nós já vimos isso na aula passada. Essa indução magnética é dada por essa equação. Eu apenas estou colocando essa equação pronta aqui, mas a gente viu a dedução dela lá na aula passada. O detalhe aqui é o seguinte: se eu quiser calcular
tanto a intensidade de campo magnético como a indução magnética. Lembrando para vocês que essa relação é dada por μ0 é igual a B sobre H. Então, se eu tenho a permissividade do meio, e se eu tenho o H, e eu consigo calcular o H, então eu consigo chegar na indução magnética. Então, a lei de Biot-Savart ela pode ser para determinar tanto a intensidade de campo magnético quanto a indução de campo magnético, aplicando essa equação aqui. Bom, e aí observem vocês o seguinte: se eu quiser saber o campo magnético no centro dessa espira, no interior dela, basta que eu considere essa distância aqui, ó, igual a zero. Ou seja, essa distância aqui, ó, vai ser zero. Essa equação aqui ela consegue ser mais simplificada ainda, e é isso que a gente vai ver agora no exercício. Então, senhores, nesse exemplo 2, considere o mesmo fio, né, do exercício anterior, que ele era de 1 metro, e agora a única coisa que eu fiz é que ao invés de pegar esse fio retilíneo e fiz um anel com ele. E aí eu quero saber quanto vale a indução magnética no centro dessa espira. E aí, veja bem, a gente tem que o comprimento dessa espira é o comprimento de uma circunferência, que é dado por 2πr. Portanto, eu consigo determinar qual que é o raio dessa espira. E esse raio aqui, então, se a gente partir dessa equação, a gente chega nessa aqui. Então, basta que a gente pegue o comprimento desse fio e divida por 2π para a gente saber qual que é o raio resultante desse mecanismo, ou seja, dessa dobra desse fio para que ela vire um anel. Bom, então eu quero saber qual que é a indução magnética no centro dessa espira. E aí, então, lembrando que essa distância ela vai ser igual a zero, então se eu substituir zero aqui, ó, nessa equação, a gente chega nessa aqui, substituindo. Bom, e aí a gente consegue fazer algumas simplificações, né? Potência de potência. Se isso aqui é zero, essa parcela desaparece. Então, vai ficar só R ao quadrado. Aí eu tenho potência de potência. Basta, então, eu multiplicar isso por isso aqui. Quando eu fizer isso, esse 2 cancela com esse 2, e o que vai sobrar é isso aqui. Ora, eu posso, então, cortar esse R2 em cima com esse 3 embaixo. A minha equação, então, ela fica simplificada, ela passa a ser somente isso aqui, né? Nós partimos disso. E ela, com essa consideração de D igual a zero, essa minha indução magnética virou apenas isso. Ora, o R nós sabemos como é que calcula esse raio. Nós já vimos que ele é o L, que é 1 metro, sobre 2π. Então, se eu substituir todos os valores dados, a gente sabe qual que é a permissividade do vácuo, e a gente sabe qual que é a corrente que circulou lá naquele anel que foi dado no fio, perdão, que era de 10 amperes. Então, se eu substituir esses valores e fizer essas contas, nós vamos chegar numa indução magnética que é de 3,95 vezes 10 a menos 15 Weber por metro quadrado. Maravilha. Então, agora, eu vou pegar essas mesmas medidas, só que agora, ao invés de ter uma espira só, eu vou dar 30 voltas nessa espira. Na verdade, a gente vai pegar um fio maior ainda, né? Mas eu considerei aquele diâmetro. Peguei a mesma bitola, vou passar a mesma corrente por essa espira, e agora, ao invés de uma volta, como eu tenho um fio maior, eu consegui dar 30 voltas. E eu quero saber o seguinte: qual será a indução magnética agora? E aí nós já tínhamos visto na aula passada que quando eu aumento o número de espiras de uma bobina, o que eu faço, na verdade, é potencializar a indução magnética. Na verdade, basta multiplicar, então, o número de espiras pelo valor encontrado anteriormente. Ou seja, basta potencializar essa indução magnética. A gente já tinha calculado esse valor, que ele era de 3,95 vezes 10 a menos 5 Weber por metro quadrado. As condições aqui não mudaram, eu tenho o mesmo fio, eu tenho a mesma corrente percorrida, eu tenho o mesmo raio. A única coisa que eu fiz, então, foi aumentar o número de espiras para potencializar o campo. Então, eu vou apenas aproveitar o resultado do cálculo anterior, multiplicar pelo número de espiras, a gente chega num resultado maior de campo, que é 1,18 vezes 10 a menos 3 Weber por metro quadrado. Ou seja, eu consegui
aumentar a intensidade de campo magnético com o simples fato de aumentar o número de espiras da bobina. E aqui vale salientar o seguinte, que o comprimento da minha bobina vai ser esse pacote aqui, ó. Vai ser a quantidade de espiras enroladas, empacotadas. E a gente vai precisar de saber esse comprimento aqui para poder calcular a indução magnética mais à frente. Entendido, então, essa lei de Biot-Savart, tanto para fio retilíneo quanto para espira, a gente consegue agora entender um pouquinho sobre a lei de Lorentz. E a lei de Lorentz ela é muito simples. Ela diz que eu tenho um fio aqui com um comprimento qualquer. E aqui eu estou chamando esse fio, esse comprimento qualquer de dl, que é uma parte infinitesimal do comprimento do fio. Se eu percorrer esse fio por uma corrente, e se eu aproximar esse fio, cujo qual circula uma corrente nela, numa indução magnética, ou seja, eu tenho aqui linhas de campo magnético concentradas, eu tenho aqui uma linha H1, eu tenho aqui uma segunda linha atravessando aqui um H2, e aqui um H3. Então, a esse conjunto de linhas de campo magnético concentrado, eu estou dando o nome aqui de indução magnética. Então, se eu aproximar esse fio percorrido por uma corrente a uma indução magnética, esse fio vai evidenciar uma força, estando ela, né, a 90 graus dessas duas primeiras grandezas, ou seja, da corrente que circula pelo fio e da indução magnética que eu expus nesse fio. Mas o que é fato? Que irá surgir, então, uma força nesse fio. Isso é particularmente interessante, porque se a gente imaginar aqui uma espira, se a gente percorrer essa espira por uma corrente, e se a gente tiver aqui uma indução magnética, atravessando a área dessa espira, segundo a lei de Lorentz, essa espira, então, ela vai evidenciar uma força. Essa corrente, quando estiver passando nesse sentido, eu vou ter uma força aqui, eu vou chamar aqui de F1. Quando essa corrente estiver voltando aqui, essa espira vai evidenciar uma força aqui, que eu vou chamar de F2. F1 e F2 é um par conjugado de forças, são forças conjugadas, ou seja, elas estão contrárias, isso vai fazer, então, que essa espira gire. Se a gente pegar aqui um eixo, né, essa espira, então, vai girar nesse eixo, segundo esse par conjugado de forças. E a gente consegue determinar que força é essa. Ela é dada pela indução magnética, a corrente que circula pelo fio, vezes o comprimento desse fio. Isso aqui é particularmente interessante porque eu consigo produzir alguns equipamentos me valendo dessa lei de Lorentz. Claro que esse equipamento a gente está falando ou de motor ou de gerador, mas isso é objeto de uma disciplina lá para frente chamada máquinas rotativas. Por momento, me interessa apenas calcular que força é essa. Então, se a gente fizer aqui um quarto exercício, para a gente calcular a força gerada com uma indução magnética, cujo valor é esse aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Lembrando, senhores, que Tesla é a mesma coisa que Weber por metro quadrado. Então, Tesla, Weber por metro quadrado. E aí está querendo saber o seguinte, tem-se um fio de 10 metros, que por ele circula uma corrente de 7 amperes. Calcula, então, a força que esse fio vai evidenciar quando ele for aproximado dele um campo magnético com essa intensidade. E aí, basta, então, que a gente substitua esses valores na equação. Isso aqui, então, a gente tem que é a minha indução magnética, isso aqui é B. Essa indução foi dada, esse valor aqui. Isso aqui é a corrente que circula pelo fio, que é a corrente de 7 amperes. Isso aqui é o comprimento do fio, que é de 10 metros. Se a gente fizer todas essas contas aqui, nós vamos, lembrando aos senhores que Weber também é dado por Newton vezes metro por ampere. Então, se eu substituir essa unidade aqui, ou seja, aqui, ó,
o que nós vamos ter é que essas parcelas aqui vão se cancelar. Então, olha só, eu vou ter aqui ampere cancelando com ampere, eu vou ter aqui metro vezes metro, que é metro ao quadrado, que corta com metro ao quadrado, portanto, isso aqui desaparece, e o que vai sobrar é Newton, e Newton é dimensão de força. Então, o que basta fazer aqui agora é efetuar essas multiplicações e a gente vai chegar em 3,5 vezes 10 a menos 3 newtons é a força que esse fio vai evidenciar nessas condições. Quando esse fio tiver 10 metros, por ele for percorrido uma corrente de 5 amperes, e ele for aproximado de uma indução magnética desse valor aqui. Então, essa é a força que vai girar, ou pelo menos tentar girar esse fio. Bom, agora a gente consegue misturar um pouco essas coisas que a gente viu até agora. Então, esse exemplo quinto, é o quinto e último exemplo, né, da aula de hoje. A gente tem, então, uma bobina, que ela foi potencializada, ou seja, essa bobina ela tem 500 voltas, 500 espiras, ela tem um raio de 1,65 centímetros, e foi aplicado nos terminais dessa bobina uma tensão de 12 volts. Foi utilizado um fio 23 AWG, esses fios são tabelados, e se a gente percorrer essa tabela, eu vou disponibilizar essa tabela para vocês nas próximas aulas, a gente vai ver que o diâmetro desse fio ele é de 0,573 milímetros. E agora nós vamos nos valer dessas equações aqui. A permissividade do meio a gente conhece, isso aqui é a resistividade do fio. Então, esse fio ele tem uma resistividade, isso aqui é um valor tabelado, né? Se a gente pegar lá na tabela o 23 AWG, vem essa informação aqui sobre esse fio. Ele tem uma resistividade de 1,72 vezes 10 a menos 8 ohm metro. A gente vai usar também a força da gravidade, que aqui nós vamos considerar como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado. E com isso a gente tem como calcular a resistência desse fio. Uma vez que a gente sabe o comprimento dele, a gente tem aqui o diâmetro, então é possível calcular a área, e a gente tem a resistividade desse fio, então é possível a gente calcular a resistência dele. Ora, se a gente calcula a resistência, a gente tem a tensão, é possível então calcular a corrente. Tendo a corrente, eu sei qual que é a tensão, a gente consegue prever qual que é o consumo dessa espira quando eu estiver alimentando. E eu também tenho todos os parâmetros para poder calcular qual que é a indução magnética, porque a gente sabe qual que é a equação e a gente tem todos esses parâmetros aqui. E calculando a indução, a gente consegue achar qual que é a intensidade de campo magnético, porque a gente sabe que esse fio está no vácuo e a gente sabe a permissividade magnética do vácuo. Ou seja, eu tenho aqui um conjunto de equações agora que me permite parametrizar, ou pelo menos fazer alguma série de cálculos acerca dessa situação aqui. Qual que é a vantagem disso? Ora, se a gente acrescentar poucos parâmetros a mais, e esses parâmetros nós vamos ver na próxima aula, quando a gente estiver falando ali da lei de Faraday, a gente já fica muito próximo, por exemplo, de conseguir dimensionar um transformador, né, que a gente consegue calcular quase todos os parâmetros desse transformador, e esse que é o objetivo. A gente vê a maior parte dos cálculos hoje, a gente complementa esses cálculos na aula que vem, por meio das equações de Faraday, do postulado de Faraday, e aí a gente faz o dimensionamento de um transformador, ou seja, a gente faz um projeto completo de um transformador, que nada mais é do que a aplicação de tudo que nós já vimos até aqui em eletromagnetismo. Então, vamos lá para esse exercício. A letra A dele está pedindo para calcular qual que é o comprimento desse fio. A gente sabe qual que é o raio, esse raio foi dado, e a gente sabe o número de voltas. Ora, a gente sabe que isso aqui é uma circunferência, e o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Ora, isso para uma espira, mas a gente não quer uma, a gente quer 520. Então, basta multiplicar isso pelo número de espira. Esse raio, então, ele foi dado em centímetros, eu preciso calcular tudo em metros, mas para isso basta dividir por 100. Feito isso, substituindo na equação, a gente chega aqui, a gente precisa de praticamente 54 metros de fio para conseguir produzir essa bobina. Beleza.
Então, eu já sei o comprimento desse fio. Eu preciso saber agora qual que é a resistência que ele vai ter. A gente sabe que o fio é o... a gente tem o parâmetro dele. E esse parâmetro, que a gente olhou na tabela e viu qual que é o diâmetro desse fio. Então, para calcular a resistência, basta usar essa equação aqui. Lembrando para os senhores que eu vou precisar aqui é da área, né? Essa área nada mais é do que eu preciso então calcular o raio. O raio, mas eu tenho o diâmetro. O raio é a metade do diâmetro. Então, se eu dividir esse diâmetro aqui por 2, aliás, o diâmetro aqui eu chamei de φ, não de d. Se eu dividir isso aqui primeiramente, eu preciso passar milímetro para metro, né? Passando para metro, basta dividir por 1000. Então, eu passo a ter esse diâmetro aqui, dividindo isso aqui por 1000, eu vou ter 0,123 zeros, 573. Eu passo a ter o diâmetro. Se eu quiser o raio, agora eu divido por 2, que é essa operação que está aqui. Ó. Bom, a área, então, ela é dada por... A área de uma circunferência, ela é dada por π R2. Então, isso aqui eu precisaria dividir por 2 ainda, está aqui, para ter um raio. Então, se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu tenho... E substituindo isso na equação, substituindo os parâmetros, a gente vai chegar aqui numa resistividade, uma resistência de 11,3 ohms. Agora eu preciso novamente fazer essas contas aqui, porque aqui eu não coloquei π. Espero que eu tenha levado isso em consideração na hora de efetuar esses cálculos. Depois eu vou pedir que vocês confiram isso, se de fato eu considerei o π nessa equação aqui, para poder calcular essa área. Bom, supondo que esteja correto, depois vocês conferem e me digam se eu apenas esqueci de colocar o π aqui ou se de fato eu calculei errado. Na letra C, ela está sendo pedida aqui para a gente calcular a corrente que irá circular por essa bobina. A gente tem qual foi a tensão aplicada e a gente acabou de calcular aqui a resistência. Considerando que esse valor está certo, a gente fez essa divisão aqui, nós vamos chegar numa corrente de basicamente ou praticamente 1 ampere circulando por essa bobina. E ela vai consumir uma determinada potência que é dada por essa equação aqui. A gente sabe qual que foi a tensão aplicada, a gente acabou de calcular a corrente, então a gente chega que essa bobina ela vai dissipar ou ela vai consumir praticamente 13 watts de energia. A letra E está pedindo para calcular a indução magnética no centro da espira. E o centro da espira significa que eu tenho aqui uma espira, eu tenho aqui uma distância, geralmente a gente considera uma distância D, do ponto aonde a gente quer calcular, deixa eu botar aqui de P, aonde a gente quer calcular a indução magnética ou o campo magnético. Observem vocês que eu quero isso no centro da espira, então, na verdade, essa distância aqui ela tem que ser igual a zero. Então, se a gente substituir esses valores e considerar que isso aqui é zero, a gente simplifica a equação, conforme nós já vimos, a gente chega nisso aqui, substituindo valores, então, e efetuando os cálculos, a gente chega aí numa indução magnética de 0,021 Weber por metro quadrado. Ora, achado a indução magnética, a intensidade de campo magnético H fica fácil, né? Basta a gente aplicar essa equação conhecida aqui, a gente sabe qual que é a permissividade do vácuo, que é dado por esse valor aqui. Então, basta então que a gente divida essa indução que nós acabamos de calcular pela permissividade, a gente chega aí em quase 17.000 ampere por metro, que é valor de intensidade de campo magnético ou apenas campo magnético, como quilo. Ora, se a gente então conseguiu calcular esse campo magnético, essa intensidade de campo magnético H, é a mesma coisa, a gente consegue então calcular qual vai ser o comprimento dessa bobina. A gente tem essa equação aqui, ó,
número de espiras vezes a corrente. Isso aqui é energia. Isso aqui é a corrente. Isso aqui é energia. Isso aqui também é energia. A gente tem essa igualdade, né? Assim, ou seja, a energia fornecida para alimentar essa bobina, perdão, potencializada pelo número de espiras, ela vai gerar esse resultado aqui. Como a gente quer o H, perdão, a gente quer o L, a gente basta isolar o L na equação e substituir valores. A gente chega que o comprimento dessa bobina ela vai ser de 0,033 metros. Se eu multiplicar aqui por 100, a gente tem que 3,3 centímetros. Então, eu vou empacotar essas 520 voltas em 3,3 centímetros para poder criar essa bobina. Joia, eu quero saber então qual que é a força magnética que essa bobina vai criar. A vantagem disso é que a gente pode fazer outras coisas também, né? Então, se eu tenho aqui um conjunto de espiras, aqui, eu estou olhando de cima, essas espiras estão aqui, ó. Elas estão empacotadas aqui. O desenho está uma porcaria. Está aqui, ó. Eu vou circular uma corrente por essa bobina. Se eu colocar aqui algum material ferromagnético, aqui dentro dessa bobina, esse material ele vai tender a se deslocar em algum sentido. E ele vai fazer isso com uma determinada força. Então, eu quero saber exatamente que força é essa. Então, se nós nos valermos aqui da lei de Lorentz, a gente acabou de calcular a indução magnética, nós calculamos a corrente, e a gente sabe, e nós calculamos o comprimento do fio lá na letra A. Então, se a gente substituir esses valores aqui, nós vamos chegar que essa bobina, com esses parâmetros, foi capaz de puxar ou atrair alguma coisa com uma força de 1,2 newtons. Ora, e então, por fim, eu quero saber, com essa força de 1,2 newtons, qual que é a massa que ela consegue deslocar ou essa bobina consegue suportar. E a gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E o que eu quero é exatamente a massa. Então, basta isolar isso na equação e substituir valores, né? Isso aqui foi a força que essa bobina produz, dividido pela aceleração da gravidade. Nós vamos chegar aí que essa bobina ela é capaz de suportar aí mais ou menos 122 gramas. Ou seja, esse êmbolo atracou. Se eu quiser desatracar esse êmbolo, eu vou ter que, no mínimo, aplicar uma força de 122 gramas. Claro que vocês devem ter imaginado assim que é uma massa muito pequena, mas eu posso aumentar a bitola do fio, eu posso aumentar o raio dessa bobina, eu posso aumentar a corrente que circula por ela e ainda assim eu ainda posso concentrar as linhas de campo colocando ali no interior dessa bobina um material bom condutor magnético para potencializar essa minha indução magnética. O que eu quero dizer para vocês é que eu consigo, então, aumentar aqui ó, a massa que essa bobina suporta. Ou consigo, em outras palavras, eu consigo também aumentar a força dessa bobina. Ou seja, eu consigo fazer fechaduras magnéticas que suportem aí 300, 400, 500 quilos de força. Ou seja, é uma fechadura bastante potente. Agora, para isso, basta que eu faça esses cálculos de trás para frente, né? Nós viemos calculando aqui para chegar na massa ou na força. O que eu posso fazer é, a partir dessa força, calcular comprimento de fio, bitola de fio, corrente necessária, potência que ela vai dissipar, enfim. Para, inclusive, sabendo a potência, saber qual que é a bateria que eu preciso colocar para alimentar
essa fechadura magnética, caso aí, por exemplo, falte energia elétrica por 12 horas, 24 horas, que é o caso, por exemplo, de portaria de prédio. Né? Você tem ali fechaduras magnéticas e, na ausência de energia elétrica, essa fechadura ela não pode abrir, então ela fica sendo suportada ali por uma bateria, né, uma tensão auxiliar, que vai permitir que ela continue funcionando, mesmo na ausência de energia elétrica por um período razoavelmente longo, ou seja, no mínimo 24 horas, para que você consiga garantir ali a segurança de quem está dentro do edifício. Senhores, a aula de hoje é basicamente isso. A ideia é que a gente conseguisse fazer aplicação dessas teorias que nós já vimos até aqui, para que a gente entenda assim, no que aplicar, como aplicar. E aí a gente vai continuar, nós vamos estender essa teoria na próxima aula, vamos estender os cálculos para depois a gente entrar num projeto, conforme eu disse, de um pequeno transformador. Não, a gente consegue calcular um transformador razoavelmente robusto, utilizando as equações que nós já vimos até aqui. Senhores, eu vou interromper a gravação desse vídeo para ele não ficar muito antigo, e eu vou abrir para... Muito antigo não, muito grande, perdão. E na sequência eu abro para perguntas, tá? Ok? Só um instantinho que eu vou interromper a gravação aqui.